Olá, como vai você? Seja bem-vindo aqui ao Conectados Astrologia para um Novo Tempo. Eu sou Vera Galhardi, sou jornalista, sou aqui da cidade de São Paulo e o nosso papo aqui no Conectados é astrologia. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a lua cheia no signo de Touro, que acontece dentro dessa temporada escorpiana com o Sol em Escorpião. É uma lua cheia que chega eclipsada, acontece no grau da estrela Algol, que é uma estrela considerada maléfica, então é um período muito transformador, um período cheio de imprevisibilidade, um período até com doses de crueldade, que a gente tem que estar com o nosso emocional muito preparado. Mas a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. Antes eu quero te pedir aí, né, desculpas pelo tempo que eu fiquei afastada aqui, que eu não pude gravar. É que essa temporada escorpiana, ela é assim mesmo, ela é profunda, transformadora e às vezes até ajuda a gente a ressignificar a nossa vida. E agora que nós entramos também nesse período pós-confinamento, que eu acho que essa palavra pós-confinamento é a mais adequada para o momento que nós estamos vivendo. Eu me recuso a dizer pós-pandemia, porque nós ainda estamos dentro desse pesadelo que é a pandemia da Covid-19. Claro que agora, né, um pouco mais seguros, porque nós já temos aí um número um pouco maior de pessoas com as 2 doses da vacina, outras até já com 3 doses com a dose de reforço. Isso já nos dá um grau de segurança, mas isso não quer dizer que nós vencemos a pandemia da Covid-19, muito pelo contrário, até porque com essa estrela Algol, esse eclipse na estrela Algol aí, se a gente for pesquisar na história, todas as vezes, as poucas vezes que teve eclipses no grau dessa estrela, nós tivemos episódios de pandemia, epidemias também. Então, como nós já estamos dentro de uma, a gente tem que ter cuidado. Então, eu acho que pós-confinamento é o termo mais adequado para a gente utilizar. E aí, como nós estamos nessa fase, né? Eu já estou também voltando com alguns trabalhos, com algumas atividades presenciais, sempre com muita segurança. E cometi uma grande extravagância, confesso. Né? Fui até Porto Alegre visitar minhas amigas e meus amigos da Rádio Web Manaua. Né? Fui lá conversar com eles, quero inclusive agradecer a todos vocês aí de Porto Alegre que tão bem nos receberam, a mim e ao Valdir aí em Porto Alegre, nesse tempo que a gente ficou, foram poucos dias, mas fomos tão bem recebidos, né? Tivemos uma agenda tão gostosa, uma cidade tão linda. Porto Alegre é uma cidade muito linda. Quando você puder, vá a Porto Alegre. Mas se você for da resistência, se você é uma pessoa que gosta de estar do lado da verdade, da vida, da verdade dos fatos, do que está acontecendo no nosso país, sintonize a Rádio Web Manaus e quando for a Porto Alegre, conheça esse elenco maravilhoso que faz essa Rádio Web aí ser tão sensacional na vida da gente. Então esse era o recadinho que eu queria passar para vocês, né? Para aqueles que sentiram a minha ausência. Porque acredito também que muita gente nem sentiu minha ausência, porque nós temos astrólogos aí maravilhosos, nos canais aí de informação, né? Temos Carlos Armite na astrologia sistêmica, temos Débora Mexica nos encontros astrológicos, temos também aí a astróloga, né? Também que faz um trabalho bacana, que é a Aline Macari. Então vocês estão bem servidos em termos de astrologia, tá? E é isso que me deixa ficar tranquila para resolver as minhas coisas. Mas diante desse eclipse tão significativo aí, eu não poderia deixar de mandar um recadinho aí para vocês. Gente, a situação é difícil, o eclipse ele sempre traz isso para nossa vida, mudanças, né? Eclipse significa mudanças, imprevisibilidade, mudança de rota, mudança de rotina. E caindo no signo de Touro, a gente já pode imaginar que mudanças no âmbito econômico mundial podem acontecer, mudanças inclusive de rotas na economia mundial, na economia brasileira. Podemos também ter um olhar um pouquinho mais atento, temos que ter para as questões dos recursos naturais. Vocês sabem que lá nas Ilhas Canárias, eu estou acompanhando a atividade do vulcão Cumbre Vieja e nessa semana da lua cheia aí
em touro dessa temporada escorpiana, lá nas Ilhas Canárias, eles tiveram episódios de sismos, né, que são abalos, 300 sismos em apenas 24 horas. É um número muito grande de abalos naturais, dentro de um curto espaço de tempo. Sem falar que já foram despejadas lá mais de 550 milhões de toneladas de lava. Então você imagina, né, como a ilha está ficando pesada, mais pesada, 550 milhões de toneladas, né? É muito material, material vulcânico naquelas áreas. Então, acho que assim, é um momento que, nesse eixo touro e escorpião, que fala muito do nosso poder pessoal, né, da gente poder se transformar para transformar o coletivo, eu acho que a grande dica desse eclipse é você não ficar assustado e nem preocupado a ponto de ficar paralisado, como eu já vi muita gente meio assustada aí com relação a esse eclipse. Não precisa se assustar, porque tudo nessa vida acontece para a gente ser melhor, né? Nada nessa vida acontece para a gente entrar numa situação pior, a menos que você realmente não tenha uma consciência do que está acontecendo no momento que você está vivendo, e aí você perca o controle da sua vida, das suas coisas. Mas aí são casos esporádicos. Estou falando mais para aquelas pessoas que realmente sabem que entender o momento presente, por isso que eu falo que essa é a astrologia para o novo tempo. Entender o momento presente, ajuda a gente a transitar melhor por esses momentos tão desafiantes como esse eclipse aí no signo de touro, junto a essa estrela Algol, que é uma estrela maléfica, né, que segundo aí os astrólogos também é uma estrela que traz aí uma dose de crueldade. Então nós temos que ter sim muito cuidado com isso, estar pelo menos preparados aí psicologicamente para não ficarmos tão abalados, né, com tudo que pode vir, principalmente na área econômica, nos recursos naturais. E também temos que pensar que se está se tornando escassos recursos por um lado, por outro nós temos que buscar saídas, né? E aí, por exemplo, signos cardinais, né? Os signos cardinais que a gente tem aqui, que no caso é Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, eles devem viver um pouco melhor esse eclipse, porque apesar das imprevisibilidades, as mudanças de rota que esse eclipse traz, esses signos, eles têm sempre uma cartinha na manga, eles sempre se movimentam para achar uma saída da situação, eles sempre tomam uma atitude, eles se levantam e tomam uma atitude, então eles devem se sair melhor. Difícil vai ficar para aqueles signos que são os signos fixos, né? Porque eles detestam ter que mudar, ter que conviver com imprevistos. Tudo isso é muito chato para os signos fixos. Inclusive, eles têm até dificuldade, né? Você fala em mudança para esses signos, nossa, acho que eles até arrepiam, né? Que são Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Esses aí, eles vão ter uma certa dificuldade, até porque o eclipse aí, ele acontece nesse eixo escorpião touro, né? Touro é o que eu tenho, eu possuo, escorpião é eu domino. Então você já pode perceber, por exemplo, que as pessoas do signo de touro, elas devem ficar um pouco mais retraídas, elas devem ficar um pouco mais observando um pouco mais as pessoas, até porque escorpião tá lá na sua casa 7. A única coisa que eu acho que as pessoas do signo de touro têm que ter cuidado um pouquinho com a sua reputação, né? Fiquem atentos aos inimigos declarados e os inimigos ocultos, porque eles podem sim, sabe, lançar aí suas flechas em direção às pessoas do signo de touro. Mas o touro vai saber lidar muito bem com essa situação, porque nessas divididas touro costuma ser mais reflexivo. Então acho que ele vai estar aí avaliando um pouco mais quem é quem dentro da vida dele, né, com quem ele está dividindo a sua vida. Vai estar um pouco mais observador. Já o escorpião tá com sol, tá com a sua vitalidade toda, tá poderoso, tá dominado, né, tá dominante.
Mas essa alunação acontece ali na sua casa 7. Então eu tenho que ter cuidado aí com desafios que vêm, né? Inclusive de pessoas com as quais os escorpianos se relacionam, principalmente afetivamente, porque tá ali na sua casa 7. Então as pessoas de escorpião podem sentir uma certa ou apatia das pessoas com as quais ela se relaciona, ou então atitudes desafiantes para os escorpiões, né, que gostam muito dessa coisa eu domino. Então eles podem se sentir também um pouco desafiados, certo? E aí nós temos aqui os signos mutáveis, né? Os signos mutáveis, que são o signo de Gêmeos, o signo de Virgem, o signo de Sagitário e também o signo de Peixes. Bom, os signos mutáveis, eles conseguem atravessar situações como essas que nós estamos atravessando, que essa lua cheia eclipsada traz para a nossa vida, de uma forma bem madura, bem adulta. Por quê? Porque eles já estão acostumados a se adaptarem, a se adequarem às situações, né? São aqueles que falam assim, bom, se é isso que tenho, então é assim que eu vou viver, dentro disso que eu vou me estabilizar, que eu vou criar as minhas expectativas, né? Porque são signos que vão se moldando conforme a situação. Então acredito que esses não vão ter muita dificuldade para enfrentar aí todos esses desafios. Poxa, Vera, mas que desafios são esses? São desafios na área econômica, como eu já falei. As questões econômicas, elas devem se aprofundar, mudar de rota e criar situações chocantes, inclusive, para aquelas pessoas que têm responsabilidade coletiva e social, né? Por um outro lado, Urano ali em Touro deve trazer novas janelas de oportunidades, muito diferentes do que a gente imagina, certo? Porque de Urano a gente pode esperar coisas revolucionárias, diferentonas pra caramba, né? Por exemplo, você já se atualizou sobre o metaverso do Facebook? O metaverso vai criar uma realidade paralela, onde a gente vai poder entrar ali naquela realidade, criar ali nossa casinha, nosso sítio, nossa fazenda, nossa empresa, o que você quiser ser, né? Você cria um avatar do jeito que você quiser, com o cabelo, com a altura que você quiser e se relaciona, né? Chama os seus amigos ali para uma conversa, um bate-papo, poder ser utilizado inclusive para trabalhos, né? Ambientes de trabalho. Mas isso vai ser bom? Vai ser ruim? Não sei, né? Porque isso está vindo ainda para nossa vida. É uma coisa diferente que está vindo para nossa vida. E tudo que é diferente num primeiro momento, a tendência é a gente ficar temeroso, né? A gente não acreditar muito. Lembra quando começou a internet, né? As lojas na internet, todo mundo falava, mas será que isso vai dar certo? Mas será que o pessoal vai comprar? Vai colocar o número do cartão no computador? Pois é, compraram, vão, e hoje, né? As redes de loja por e-commerce estão batendo aí um recorde de vendas aí, ó, ano a ano. O metaverso é muito isso, né? Algo novo que vem pra gente, para ressignificar muita coisa, inclusive a forma de ganhar dinheiro, inclusive moedas também, né? Eu acho que dentro do metaverso deve ser algo tipo que você cria ali um ambiente, você pode até cobrar ingresso ali para suas reuniões, e esses ingressos vão ser curtidas, né? Que acho que os canais lá que tiverem mais curtidas, não sei o que, vão ter algumas premiações pela plataforma. Acho. É isso que eu tô tentando entender do metaverso. Mas o fato é que aquilo que a gente não pode mudar, a gente tem que procurar entender. Então, todas essas novidades na área de tecnologias vão ser despejadas dentro da nossa casa, dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, e a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Então, esses são os desafios aí nessa área material. Aí nós temos aí a área natural, né? Nós temos aí o planeta, as mudanças climáticas, mudanças de temperatura, que nós temos todos que estar atento. E aí a dica que eu tenho conversado com muitas pessoas é assim, eu acho que pra gente poder entender o momento presente, a gente vai ter que abrir um pouco mais o nosso espectro de conhecimento. Então é interessante também se aprofundar mais em conhecimento sobre astronomia, sobre geologia, sobre astrologia, né? Porque sobre ciências, né? Porque nós estamos caminhando cada vez mais para um mundo cada vez mais científico, né? A ciência deve ser
o grande norte desse novo mundo que está se apresentando aí para gente após todas essas transformações que nem nós sabemos quando vai terminar, né? Nem nós sabemos, né? O que nós sabemos é que nesse momento a gente tem que estar assim muito preparados para lidar com os imprevistos, para lidar com a mudança de humores das pessoas, porque as pessoas estão mudando muito o humor por conta dessa alunação, né? Muita gente também está perdendo um pouco da vitalidade, outros estão perdendo um pouco das suas esperanças, porque com tudo isso acontecendo, né, muitas pessoas estão abaladas. Então, que sejamos luz, né, sejamos nós a levar um pouco de entendimento desse momento para que as pessoas não sucumbam aí a tantas dores pelas transformações que vêm por aí. Então, eu espero que você viva esse eclipse da Lua no signo de Touro com a maior responsabilidade possível, porque na questão da estrela Algol, que muitos astrólogos estão falando aí, e as pessoas estão ficando um pouco temerosas, eu acho que tudo pode acontecer. Inclusive, assim, eu acho que as pessoas que têm poder, né, que têm influência sobre a sociedade, eu acho que elas devem ter episódios aí transformadores na vida dessas pessoas, sim, por conta do eclipse acontecer nessa estrela. Agora, além de situações aí bastante cruéis que a gente pode se deparar e ver como a humanidade ainda pode ser cruel com ela mesma, né, com a própria vida humana, mas a gente pode também ter episódios de histeria coletiva. Por isso que a gente tem que ser muito responsável naquilo que a gente fala, naquilo que a gente posta, como a gente se comunica, o conteúdo que a gente leva para vocês. Porque qualquer coisa pode acabar gerando uma grande histeria coletiva, porque o Algol faz isso, né? Quando diz perder a cabeça, não quer dizer literalmente só, né? Ou, né, perder a cabeça, mas também entrar em episódios de histeria coletiva, que já também é presente aí em vários episódios da nossa história. Então sejamos responsáveis, né? Sejamos um pouco como os signos mutáveis, vamos procurar nos adequar ao que temos, ao momento presente, sem esquecer que é preciso estender a mão aí às pessoas menos favorecidas, porque esse contingente está aumentando muito, porque a crise econômica, principalmente no Brasil, ela tem se agravado, e se tem uma coisa que aí a gente pode dizer que é muito parecida com a estrela Algol, é essa crueldade desse plano econômico, dessa condução da economia no Brasil. É cruel. Vocês sabem que eu estava vendo que agora nesse pós-confinamento as crianças voltaram para as escolas públicas e os professores estão denunciando que tem crianças desmaiando de fome em sala de aula. Você quer coisa mais cruel do que isso? Não é mais cruel do que isso? Eu não consigo imaginar algo mais cruel numa nação como o Brasil, tá? Então, pensa sobre isso. Um beijo para você, obrigada pela companhia, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!